O projeto Cartas da Natureza é um projeto de ciência cidadã que foi lançado por nós há cerca de 2 anos na plataforma Zooniverse, que é a maior plataforma com mais utilizadores a nível internacional, que reúne projetos de ciência cidadã. E a nossa proposta era muito simples, pegar naquilo que é o arquivo de botânica, ou parte do arquivo de botânica da Universidade de Coimbra, que reúne cartas desde o século XIX até o século XX, em que no fundo registra tudo aquilo que é informação trocada e criada a partir da produção do conhecimento botânico, e que contém muitos dados que podem ser interessantes, como por exemplo, fala-nos da localização de espécies, da sua distribuição, dos usos associados a essas plantas, dos próprios processos de criação de nomes e de descoberta dessas plantas, e por isso são dados que são importantes para aquilo que é a conservação e a definição de estratégias de conservação da biodiversidade. É a responsabilidade da Universidade de Coimbra, tendo esse património, torná-lo disponível, torná-lo acessível. O que nós fizemos foi, sendo uma quantidade de dados muito grande e de informação muito grande, é uma oportunidade excelente de pedir a participação e a colaboração de cidadãos, voluntários, cidadãos cientistas, que nos ajudam nesta parte do processo de criação de conhecimento. Esta plataforma permite essa interface entre o cidadão e o cientista, ou no caso, os cidadãos e os cidadãos cientistas. A solução que nós desenvolvemos é uma solução boa para este tipo de trabalho de ciência colaborativa. Temos esta primeira componente da transcrição, que no fundo é um trabalho que conta com a colaboração de muitos cidadãos e que fica do nosso lado. E depois do trabalho de estar do nosso lado, é necessário libertá-lo, fazer uma política de ciência aberta, que esta informação esteja toda acessível, não só aos investigadores, como a toda a comunidade. E, portanto, esta solução que nós encontramos aqui permite, de uma forma muito intuitiva, fácil, que todo esse trabalho de transcrição que foi feito em background esteja disponível agora para toda a gente, de uma forma fácil de navegar. E, portanto, esta adaptação da plataforma que já existia acabou por poupar bastante tempo, não é? Porque já tínhamos, digamos que, o esqueleto de como é que as coisas podiam funcionar e, além de servir para mostrar e para navegar, esta própria plataforma permite corrigir e completar transcrições que estejam incompletas e, portanto, acaba por ser aqui uma solução, não diria perfeita, mas que junta tudo aquilo que é necessário para este tipo de trabalhos. O que é que obtivemos? Mais de 3 milhões, ou cerca de 3 milhões e 800 mil caracteres transcritos, o que dá cerca de 640 mil palavras. Isto tudo é o equivalente mais ou menos a um pouco mais do que uma Bíblia, e por isso imaginem o que é ter uma Bíblia de informação, e essa informação foi feita com cerca de 890 pessoas que transcreveram, 1.200 participantes, porque poderiam participar sem transcrever exatamente, respondendo outras questões, e por isso destes 800 e tal participantes, grande parte dessa transcrição foi feita nos primeiros 3 meses, cerca de 70%, o que mostra a disponibilidade e imediatismo desta plataforma naquilo que é o acesso e a participação das pessoas na transcrição. Mas depois há um outro dado muito interessante, que é 50%, ou cerca de 50% da informação transcrita foi feita por apenas 13 pessoas. No fundo, reconhecendo esta participação voluntária, esta participação generosa que as pessoas fizeram neste projeto, a ideia foi imediatamente devolver, criar uma plataforma e disponibilizar os dados em acesso aberto.